Olá, arianos, como estão? Espero que estejam muito bem. Vamos fazer uma tiragem para os seus próximos 7 dias, ver qual é a mensagem da espiritualidade para vocês, para o seu momento. Vamos lá. Melhor mensagem para o bem maior dos arianos. O que eles precisam saber sobre o momento deles? Guerreiro. Temos o guerreiro. The Crown, que é o corvo. The Forest. Aqui é como se fosse o desconhecido, você entrar em um mundo desconhecido, não explorado ainda. E o limite. Interessante, hein? Bem interessante. Aqui me fala que você tem muita experiência na vida, que você é um guerreiro, o que realmente tem muito a ver com a energia de Áries, regida por Marte. Então, vocês se determinam a algo e vocês fazem acontecer. Eu acho incrível a energia de vocês. Muito forte, muito determinada, persistente e consegue chegar lá, né? Isso que é o incrível. Vocês, não sei o que vocês fazem, que vocês conseguem. Então eu admiro realmente muito a energia de Áries. Como de todos os outros signos, cada um tem a sua peculiaridade. Mas aqui nessa leitura está me falando exatamente de uma batalha, de algo que vocês querem encontrar. Me fala que você já tem muita experiência. O corvo, ele é um pássaro muito sábio, muito inteligente. Então, me fala que você já tem muitas vivências, você já sabe muitas coisas, já entende, decifra muitas coisas da vida. Não que você saiba tudo, não é isso. Mas se você já tem uma certa experiência, uma bagagem. E, de repente, você está diante de algo que é inexplorado. Tá? A floresta é um lugar desconhecido, onde você vai pode encontrar de tudo. Você vai encontrar o mago, você vai encontrar o aventureiro, você vai encontrar a feiticeira, você vai encontrar a princesa, você vai encontrar a serpente, você vai encontrar, enfim, né? Todos os elementos. Interessante. E aqui a gente tem uma energia de limite. Um ponto que a partir do momento que você atravessa algo, é como se você deixasse algo para trás. É uma barreira, é um ponto de não retorno, até a gente pode colocar. Certo. Ok, o que mais? O que mais que acontece aqui para os arianos? O que mais que temos para os arianos? Então, vocês estão diante aqui de alguma situação que para você pode ser muito... Eu sinto uma curiosidade, eu sinto um entusiasmo até de conhecer algo. Por mais que você já seja muito experiente, você está aprendendo uma outra coisa, você está se transformando, você está... encontrando uma outra paisagem, um outro olhar, uma outra perspectiva da vida, um novo horizonte, algo em você tá não é passando de fase, nem amadurecendo, não é nesse sentido, é como se fosse algo realmente novo, um novo mundo, uma nova terra, um novo continente, algo para desbravar, algo que tem muitas possibilidades. Não sei, tem uma linha de chegada. Vamos entender melhor aqui. Fala mais sobre esse momento dos arianos. O que está acontecendo na vida deles? O que vem? Vamos perguntar o que vem após essa transição para os arianos. É algo bem trabalhado, bem trabalhado. Sinto essa energia aqui nas cartas.
Olha, o desconhecido que não se vê. Aqui a gente pode falar, inclusive, da espiritualidade, desse lado mais metafísico. Aqui a gente tem o shapeshifter, que é a pessoa que se transforma. Você vê que tem um animal que um anfíbio que se transforma num animal, que se transforma num humano. Tem uma evolução, tem bem isso que eu estava sentindo mesmo. Olha a carta do criador, do artista. Uau, arianos, a criatividade ela é muito importante porque ela nos conecta com o belo, com a arte, com a beleza, com o lado que engrandece a nossa alma, que nos eleva, que busca um senso estético da vida. Uma beleza. Como a gente vê numa flor, na natureza, em situações. Tá, mas aqui... Vamos ver, entender o que... Então, tem algo aqui que você está atravessando. Você está atravessando um portal, algo que você se aventurou aqui e, de repente, algo te chamou atenção e você está mergulhando aqui nesse algo. O que é esse algo que os arianos estão se transformando? Tá, temos a energia do artista, do criador, dando forma a alguma expressão, a alguma mensagem, a um sentimento, a uma ideia até a gente pode colocar. Dando forma. Me fala mais sobre essa criação, sobre essa mudança, sobre essa nova forma. Metafísico, né? A carta da sereia. Tá. O que mais? Carta da morte, Thanatos. O que mais? Nossa, que interessante a mensagem que eu tô sentindo aqui. Que eu tô pegando, eu já falo pra vocês. O que mais? Me fala mais sobre essa forma, essa criação dos arianos. A espada. Vamos ver se vem mais alguma mensagem. O coração, exatamente. E o todo. Tá. Uau. Ai, arianos, nossa, o que vocês estão fazendo? Olha a gema. Algo precioso. Então, assim, olha, o que vocês estão fazendo? É como se vocês estivessem na vida, batalhando para suas coisas, sobre sobrevivência, sua casa, seu carro, sua alimentação, pagar suas contas, aquela história toda, normal. Só que de repente você, pô, não é isso, isso aqui não tá bastando, né? Tô precisando, né, buscar algo mais, algo que me dê sentido, algo que me leve além. E você... eis que encontra algo que te muda internamente, algo que te capta. Eu vejo aqui que você se transformou, houve uma transformação na sua alma. É como se você tivesse até, inclusive, se elevado, se refinado, buscado mais as coisas elevadas, divinas, sagradas, o bem, o belo, o justo, a verdade, a filosofia. Tudo que leva para o bem, que leva para algo melhor, para ser um ser humano melhor, para ser parte de uma sociedade melhor. E eis que você encontra a arte nisso tudo. De alguma forma aqui, é isso que eu estava tentando ver qual é essa forma, mas enfim, para cada um vai ser algo diferente, vai ser através da pintura, da arte, do teatro, da música, da dança, alguma forma de expressar algo belo. Algo que... porque o que é o belo? O belo é como se fosse algo que nos leva além do que a própria forma física.
É algo que a gente não consegue colocar em palavras. Algo que a gente... É só uma experiência meio que espiritual. A gente só assim, é um encantamento, é um envolvimento, é um deslumbre de algo. Então, de alguma forma, você vai trazer esse algo belo, algo que vai encantar. Né? Mas encantar é uma palavra pobre para isso. Por quê? Porque é algo que te conecta alguém com o espírito, com uma ideia bela, com algo mais elevado do que a própria superficialidade da nossa vida material, da aparência. Não, é uma energia, é algo que você sente, que vai além. Uma estética, um valor estético. É como você ver uma rosa, por exemplo. Você vê aquela flor ou alguma outra flor linda que você goste, enfim, você vê aquilo, você fala, gente, que beleza, que perfeição. E essa é a arte da natureza, é uma criação da natureza. E não é que a pétala, tá, o conjunto todo é bonito, mas esse conjunto, ele tem algo divino, algo majestoso, algo que é, meu Deus, é grandioso. E eu vejo que você vai trazer algo assim, porque a vida comum já não te satisfaz mais. E nesse trazer algo assim, você encanta. É como se fosse até uma sereia. A sereia, ela encanta os marinheiros para levar para o fundo do mar. Para fazer o quê? Eu não sei, mas eles morrem afogados, só sei disso. Temos aí a Odisseia, né, de Ulisses. Então, é toda uma trajetória aí que a gente tem que tomar cuidado. Só que aqui eu vejo que é uma sereia do bem. É como se fosse um pescador, como se você se tornasse o que você faz. Pode ser inclusive a tua própria expressão, a tua própria presença, não precisa ser algo que você produz, entende? É como se você magnetizasse e promovesse uma experiência metafísica para alguém, entende? Algo que a pessoa se encante. Mas aqui a gente tem uma coisa muito interessante que não é a morte física, é a morte do ego, é a morte da materialidade, é a morte da banalidade. E essa carta aqui da espada, né? Eu não sei, me vem muito a questão da dualidade, das fases, de uma ruptura, esse raio aqui falando de um craquelar, né? De uma casca, um romper e trazer a alma, trazer o coração. Olha que legal. Gente, que leitura! Linda, adorei. Né? Entende? Então é como se você levasse isso que você encontrou nessa floresta, nessa aventura, nessa busca para outros, né? Tem também tem várias histórias que estão me vindo aqui agora. Por exemplo, tem o flautista, um elemental, tem um oráculo que fala de um elemental que canta uma flauta para atrair os seguidores, digamos assim, né? É esse canto da sereia, mas é algo que vem para trazer a essência, olha, para trazer o coração da pessoa, enfim, desse algo que está sendo tocado e se reconhecer, né? Como se fosse fazer parte de um todo. Inclusive, todos nós somos nós somos da mesma fonte. Nós somos iguais em essência espiritual. A gente vem da mesma fonte. Então, a partir do momento em que a gente acessa esse propósito nosso da vida, que a gente encontra o nosso caminho, a gente encontra o sentido, que a gente encontra esse caminho para trazer o nosso melhor, a gente se torna feliz. A gente sai dessa vida mundana e sem sentido para algo onde a gente se une, onde está todo mundo trabalhando para o todo, para algo em comum. E aqui a gente tem as gemas, gente. Olha que lindíssimo. Olha o oceano, meu Deus.
que linda a tua leitura. Espero que eu tenha conseguido traduzir, passar a mensagem, né? É bem profundo realmente. Eu vejo que vocês são aí pessoas que buscam sentido, buscam algo além, vocês são intensos também, né, arianos? Vocês são bastante intensos. Então tem que ter algo, porque não é só a sobrevivência, não é só o conforto que a gente precisa, né? Não é aquele conforto tóxico, excessivo. Não, a gente precisa ter uma boa noite de sono, a gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa ter uma boa alimentação, uma saúde, então, né? E daí? Quando a gente consegue isso, e daí como que a gente faz? Acabou? Zerou o jogo? Não, tem mais, né? Então eu vejo muito você... uma preciosidade, eu diria. É que faltam-me palavras para falar nessa profundidade, né? Porque as pedras preciosas, elas vão se formando com tempo e com certas condições de temperatura, de ambiente, de minérios, enfim. Então é um conjunto de coisas que leva a ter algo precioso, né? Interessante. E é vocês, isso aqui é vocês. Vocês encontraram aí como se fosse até mesmo o Santo Graal, é a alma, algo que alimenta a alma, que traz um renascimento, um nascimento espiritual. Exatamente, o nascimento espiritual. E aqui, olha, você já não é mais uma gota, você já é o oceano. Uau! Nossa, Jesus, que linda a leitura. Espero que esteja acontecendo para todos os arianos. Sei que não, infelizmente, mas uma linda mensagem e é um prazer realmente estar fazendo canalizando esse tipo de mensagem. Me sinto muito honrada, inclusive. E ainda mais por você estar aqui. Então, gratidão e... Nossa, vamos acompanhar essa energia aí. Quero saber mais aí sobre a sua caminhada, sobre a sua trajetória. Queridos, uma boa semana e a gente se vê na próxima leitura. Até lá, tchau, tchau.